Então, bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Vou estar gravando essa aula para vocês, porque essa semana agora eu vou estar um pouco ocupado, então não vou conseguir dar aula presencialmente essa semana. Então, tudo que eu havia previsto para essa semana acabou que eu vou ter que dar um jeito de reformular para ver se eu consigo ficar mais livre essa semana. Bom, o que nós vamos fazer agora, né? Eu vou apresentar para vocês essas aulas. Então, nós vamos ver hoje a amostragem georreferenciada. Então, vai ser uma aula teórica. E depois eu vou exibir para vocês, vou gravar, né, também, uma aula sobre como fazer essa amostragem utilizando o QGIS e importar esses dados para um GPS de campo, né? Acho que eu tenho até um GPS fácil aqui. Esse modelo aqui de GPS Garmin. GPS Garmin. O Instituto tem alguns modelos também. Nós podemos também importar esses dados nesse GPS. Então, a aula de agora será uma aula teórica, depois será uma aula prática no QGIS, que eu também vou gravar. Semana que vem, nós vamos ter uma aula prática, né? Teórica, né? Tá, segunda-feira que vem será uma aula teórica e na terça-feira será uma aula prática no QGIS também com a análise dos dados de krigagem. Se eu for analisar aqui o nosso, vamos ver que semana que vem dia 19 e 20, né? E na semana de 20 e 27 vamos encerrar, né? Então vou apresentar alguns exercícios para vocês fazerem sobre krigagem, interpolação dos dados, e na última semana nós vamos executar algumas atividades dentro da sala de aula para fechar o semestre, tudo bem? Então é isso que eu tenho planejado para encerramento da disciplina de geoprocessamento. Então, para mostrar um pouco sobre a amostragem georreferenciada, ela é uma etapa, eu considero principalmente importante para quem quer trabalhar nessa área de geoprocessamento e queira empenhar no campo, né? Trazer para o campo o que vocês estão fazendo no mapa, né? Então, tem muitos problemas nessa área de geoprocessamento em geral, não é problema, mas uma das coisas é você processou o dado, você criou o mapa e talvez você não consiga trazer o seu mapa para a realidade de volta. Então não a amostragem em si, mas o processo de amostragem, da mesma forma que eu estou alocando no ponto as minhas amostras, eu posso estar alocando qualquer outro dado que eu esteja processando no geoprocessamento. Por exemplo, checar se no campo aquele local que eu verifiquei ser um app de fato é app. Podemos também verificar, fazer a amostragem georreferenciada. Então, eu fiz essa amostragem no geoprocessamento, mas eu vou a campo naquela coordenada geográfica e coletar alguma informação. Ou às vezes pela imagem de satélite, eu vi que o local tem algum problema sei lá, por imagem de satélite eu defini os locais onde deve ser instalado barraginhas, né? Então eu tenho a coordenada geográfica do local potencial de instalação de barraginha e eu preciso alocar no campo. Então trazer o processo é o mesmo da amostragem, no final das contas, de colocar os dados dentro do GPS e a campo com o GPS é a mesma coisa. Podemos até pensar numa aula prática sobre isso. Vamos ver se vai dar tempo, né? Deixa para a última semana, talvez a gente fazer essas práticas de campo. Eu acho a gente poderia pensar fazer algo assim. Bom, então o que seria a amostragem, né? A amostragem em geral, agora saindo um pouco da área de geoprocessamento, voltando só da estatística básica, a amostragem é aquele processo, vocês já viram isso em estatística básica, em estatística experimental,
que é eu retirar de uma população geral uma amostra que representa a minha população em geral, né? Então é quando eu vou fazer uma análise de sangue, né? Ah, faz um exame de sangue. Eu não preciso tirar o seu sangue inteiro para saber que você está com problema. Eu tiro uma amostra de sangue, coleto um punhado do seu sangue e ali aquela coleta de sangue representa um total do seu corpo, né? Do sangue do seu corpo. Então é uma amostra, é uma porção que representa um todo. Só que nós estamos trabalhando com a amostragem georreferenciada, né? Então ela requer que eu tenha mais cuidado, ela requer que eu tenha critérios mais específicos para coletar as minhas amostras. Muito em função também do que eu estou investigando por meio da minha amostragem. É uma amostragem de solos, tem todo um critério específico para solos. É uma amostragem para pragas, doenças, é uma amostragem para, por exemplo, rio, né? Pegar uma amostra de água no rio. Então, todas essas formas, o que eu estou coletando no campo, requer uma estratégia diferenciada para isso. Então, por exemplo, para solos, a depender da configuração do solo, topografia, tipo de solo, isso vai ter uma condição específica para mim fazer minha amostragem. Já para a doença, às vezes a doença concentra uma porção, não concentra em outra, enfim, né? Todas, a depender do que você esteja trabalhando, o seu critério mais rigoroso ou menos rigoroso para coletar suas amostras serão diferenciadas. Então, porque nossos dados que nós estamos estudando nessa forma não é um dado comum, nós estamos estudando um dado com característica, com variabilidade espacial. Então, o espaço define. Então, eu não posso pegar amostras muito espaçadas, amostra muito próxima. Tem todo um critério que eu tenho que pegar minhas amostras de campo, porque a dependência espacial ela vai interferir nesse processo. Então eu tenho que levar em consideração essa variabilidade espacial. Então, por exemplo, eu não posso pegar a amostragem só desse ponto verdinho aqui, ó, sendo que eu sei que tem essa área mais seca, né, com variabilidade aqui, que também precisa de amostragem para representar essa área por completo. Então eu não posso pegar um indivíduo apenas, né? E outra coisa também, será que não tem uma dependência espacial? O que seria dependência espacial? Quem está próximo de mim interfere no meu valor? Quem está longe de mim tem relação com quem está perto, com quem está longe? Isso tudo entra na nossa forma de amostragem geoespacial, né? Uma variabilidade espacial dos dados. Isso é o princípio, isso é a base para a agricultura de precisão. Eu preciso considerar essa variabilidade espacial, o que está acontecendo no espaço, considerando que tudo na natureza em geral, ela tem uma variabilidade, nada é tão homogêneo assim. A gente não consegue caracterizar tão a fundo, né? Mas até um próprio solo, ele tem uma amostra do solo, mas se eu pegar uma porção do solo bem do ladinho, 5 centímetros do outro, em algum ponto eles são diferentes. Então, é parecido, mas é diferente. Então, tem todo um critério agora de amostragem que eu tenho que levar em consideração que existe uma variabilidade das amostras no espaço. E é isso que nós vamos levar em consideração a coletar nossas amostras. Então, como tem uma variabilidade no espaço, então se eu pegar um ponto específico, então eu fui com o GPS, fui lá no ponto específico, né, nessa coordenada, nesse pontinho específico aqui, ó, eu não posso simplesmente pegar esse ponto, a informação desse ponto. Eu não posso chegar, sei lá, peguei com o GPS e vou no campo e vou pegar uma amostra, sei lá, o diâmetro da árvore. Eu não posso pegar exatamente da árvore que o ponto do GPS indicou, por causa dessa variabilidade espacial. Então, será que aquela árvore representa o espaço que eu estou trabalhando? Às vezes não. Às vezes essa casa aí
vai descaracterizar minhas amostras. Então, por isso é que quando eu chego no ponto com o GPS, eu estabeleço um raio, e esse raio muitas vezes está em função da representatividade do dado, ou até pelo próprio erro do GPS. Se o GPS é um Garmin, tem erro de 5 metros, então tem que considerar todas as plantas que estão indo volta de 5 metros ali. Ou então os solos, né? Então, quando eu chego na área, eu não pego somente aquelas amostras. Eu pego uma amostra composta em volta que vai representar aquele ponto georreferenciado, não é simplesmente um ponto, um local. E aí, né, qual que é o ponto ideal, né? Qual a quantidade de pontos ideal que eu vou fazer minha amostragem? Isso depende muito, não tem um critério, não tem uma regra, depende bastante da característica da região que você esteja coletando essas amostras. Então é um campo ainda a ser investigado, como é que a gente faz para encontrar umas amostras ideal, conjunto amostral ideal. Por que tem um conjunto amostral ideal? Muito em função do custo. Quanto mais amostra eu pegar no campo, mais caro é no laboratório. Só que se eu pegar tão poucas amostras, eu não consigo criar um mapa legal, eu não consigo entender essa variabilidade no espaço com poucas amostras. Então eu tenho o problema da minha variabilidade espacial, eu sei que o espaço interfere no meu dado, eu tenho que pegar uma representatividade da minha área inteira, e não é difícil ter isso, porque eu sei que a área nunca será homogênea. E quanto mais dado eu pego, mais caro é o processamento, é o mapa final, é o dado, mapa final não, mais caro é o custo de laboratório. Então, há uma polêmica, né? Os produtores rurais falam que pega uma amostra a cada 3 hectares, 5 hectares, né? Já os acadêmicos falam que, da academia prega que tem que pegar no máximo a 2 hectares uma amostra para fins de agricultura de precisão, a fim de representar um talhão inteiro. Então, tem essas considerações a ser feitas também. Então, aqui só mostrando para vocês, né, a diferença que quando eu pego uma amostra por hectare e quando eu pego 4 amostras por hectare. Então, a qualidade do meu mapa, eu consigo entender melhor essa variabilidade do meu mapa, porque eu consigo entender a dependência espacial, quanto mais perto, quanto mais longe de um dado, minhas amostras têm essa dependência. A gente vai ver na próxima aula com mais calma, né, essa questão de dependência espacial, que é um conceito da geoestatística. Só pincelando um pouco da geoestatística, né, porque tem esse polêmica qual é a quantidade ideal de amostra que eu pego por hectare, então isso é variado, depende do que está fazendo, depende para que suas amostras, depende da condição do terreno, depende de uma série de fatores para ser representativo ou não. Então, o que limita mesmo? Não tem uma regra, não tem um valor fixo. Quem vai definir o valor fixo ou não, o valor representativo ou não, para mim ter um dado importante, um dado que condiz com a realidade, porque às vezes eu pego tão pouca amostra que aquele dado não representa o que de fato está no campo. Então não estou tendo uma agricultura de precisão mesmo. Eu estou tendo uma estimativa ali, estou tentando aplicar uma taxa variável e às vezes nunca fica algo que representa realmente o que está acontecendo no campo. Então nós temos que estudar profundamente as relações de geoestatística, é estatística no espaço. E essa estatística no espaço é que eu defino como nós chamamos de alcance, né? Esse A aqui, ó, de alcance. Então, quem está próximo de mim tem uma certa semelhança, né? Isso aqui é um semivariograma, né? Então, existem relações quem está próximo de mim, e essas relações próximas de mim
se comporta como esse pedaço aqui, né? Uma curva ascendente, né? Quando eu chego num ponto, quanto mais eu tenho a distância, já não tem relação nenhuma com a minha variável. Então não existe relação entre distância e a variável quando eu chego no meu patamar, é onde minha curva se estabiliza. Então aqui no meu alcance, né, esse ponto aqui, ó, é que eu sei que é nesse grau aqui que essa variável é dependente do espaço. Então esse aqui é o limite máximo que eu vou ter nas minhas amostras. A gente vai ver isso calcular isso na mão para vocês entenderem como funciona essa ideia. Então até uma determinada distância, o meu espaço interfere no valor da variável. Basicamente é isso. Então uma das estratégias que nós temos é trabalhar com os dados. Eu fiz uma rede dimensional, eu fiz slide no tamanho assim quadrado, aí na apresentação ficou com espaço preto, eu espichei a tela, por isso que ficou essa parte assim meio para baixo, né? Só baixar um pouquinho aqui, voltar. Bom, então, em alguns casos, em algumas estratégias, porque às vezes o produtor rural, a depender do tipo de dado que você esteja trabalhando, eu posso pegar uma variável, sei lá, mais simples, né? Por exemplo, não simples, poder pegar uma análise, por exemplo, de física do solo, né? Porque não altera com o tempo, e fazer uma prévia distribuição da minha área, entender esse comportamento da dependência espacial do dado. Então, muitas vezes, o que ele faz? Em vez de distribuir pontos aleatórios na minha área, eu distribuo pontos muito próximos do outro em apenas uma linha. Esses pontos distribuídos um próximo do outro em apenas uma linha, eu vou conseguir trazer, né, essa dependência espacial. Eu consigo entender ao alcance, até onde essa variável, a distância, interfere no valor da minha variável. Então aqui que eu defino o valor, quantas amostras por hectares, né? Aqui dessa forma aqui que eu calculo. Quase ninguém quer fazer isso, porque é um custo envolvido, mas algumas vezes, dependendo da variável, eu só faço uma vez e aí eu estabeleço esse padrão para a produção e coloco isso como critério. Algumas vezes não é custo, algumas vezes é investimento, viu? Então tem muito produtor rural que luta muito contra isso, né? Vou gastar muito dinheiro. Mas a gente vai ver um pouco mais à frente que é investimento. Fazer pelo menos uma vez, entender como a sua lavoura se comporta, entender a variabilidade da sua lavoura, é apenas a única vez. Uma vez que você entendeu como é que ela varia, a partir daí para frente eu consigo traçar estratégias de como aproveitar melhor minha área, já que eu entendo a sua variabilidade. Então, muitas vezes, fazer mão de uma estratégia para definir de quanto em quanto hectare eu pego uma amostra desse método aqui, pode ser uma boa alternativa para o produtor rural conseguir de fato fazer algo real, né? Não está chutando um valor. Muitas vezes o valor é chutado. Não, quase 100% do caso. Então, né? Então a amostragem normal adotada é de 3 a 5 hectares, uma amostra, isso para fins de agricultura de precisão, tá, gente? Não é para fins de esses dados de inventário florestais. Sinceramente, eu nem sei quanto que é. Com o tamanho de uma parcela. Não, a parcela tem um tamanho fixo, mas enquanto a cada X hectare tem que ter uma parcela. Isso vocês vão ver lá em inventário florestal, na disciplina do Bruno, né? Não cabe a mim falar quanto que é essa questão de amostragem para inventário. Mas para fins de agricultura de precisão, eu posso dizer que de 3 a 5 hectares por amostra. E mais para fins, você realmente ter dado confiável, o ideal é você ter no máximo 2 hectares, né? 2 hectares por amostra. Isso seria um ponto bom para fazer a amostragem. Porque quando eu pego pouca amostragem, eu vou ter esse efeito que nós chamamos de olho de boi. Então, esses são
São esses pontinhos aqui isolados, tá vendo? Tem uma bolinha aqui amarela em volta aqui do azul. Porque tem tão pouco ponto aqui, ele não conseguiu identificar que quem está próximo dele depende desse valor, porque eu tenho pouco ponto aqui espalhado. Quando eu começar a intensificar esse ponto, talvez eu consiga melhorar esse dado. Mas como que eu faço minha amostragem no campo, né? Então tem diversas estratégias para fazer minha amostragem de campo. O que vocês têm que ter em mente é que, assim como a gente vê isso lá na fotogrametria, que é espalhar os pontos de controle para fins de georreferenciamento, né? Então, quanto mais pontos eu tiver espalhado na minha área, mais eu consigo corrigir a minha imagem em termos de deslocamento espacial. Mas nós estamos falando aqui de geoestatística, né? De interpolação. Nesse caso, quanto mais pontos eu tiver espalhado na minha área, mais eu consigo entender o que está acontecendo no espaço. Só que se eu fizer uma amostragem assim bem irregular, é uma estratégia que tem, né? Fazer amostragens regulares. Esse critério aqui é bem interessante. Só que aqui eu vou ter o que acontece. As distâncias entre os pontos serão sempre fixas. E essa distância fixa entre os pontos pode não ser legal na geoestatística. Então o que as pessoas costumam fazer, né? Faz uma grade regular, então cada um desses quadrados eu vou ter um ponto, mas eu não preciso que esse ponto esteja na região central da minha imagem, da minha grade. Ele pode estar espalhado, né? E quando esse ponto está espalhado na minha grade, eu não vou ter mais uma distância fixa entre os pontos. Eu vou ter uma distância, alguns pontos vou ter uma distância menor, em outros pontos vou ter uma distância maior. E aí na minha modelagem da minha geoestatística, eu consigo entender melhor essa minha condição de variabilidade no espaço e criar meu mapa mais fiel, utilizando o mesmo número de amostra que eu teria se a grade estivesse completamente regular. Então, quando eu crio essa minha grade, em vez de deixar os pontos no centro, eu coloco meus pontos espalhados em qualquer canto aí dentro desse quadrado. Eu vou ter o mesmo número de amostra, mas eu vou ter melhor representatividade dessa relação variável e distância. Se eu quiser melhorar ainda mais essa relação, em alguns pontos específicos, né, eu mantenho a minha grade regular, igual a anterior, só que aqui eu vou colocar alguns pontinhos a mais, né, georreferenciado, algumas amostras a mais, que é o ponto adicional, para ter essa valor, né, mais próximos, para mim ver qual é o valor dessa oscilação, né, quanto meu valor oscila em função da distância, já que eu tenho dados de distâncias menores. Então fica aí vai critério, né, o que vocês querem trabalhar, com pouca ou muita variável. O que eu falo é o seguinte, é alguma variável que depende de esforço, depende de custo de material, depende de laboratório, envolve dinheiro. Às vezes você pode criar um método de amostragem com poucos pontos. Mas às vezes você vai fazer um tipo de análise que o custo é zero. Basta você no campo observar, por exemplo, pegar o valor de diâmetro da árvore, né? DAP. Qual que é o custo do laboratório que eu tenho? Nenhum. O custo que eu vou ter mesmo é de a campo de trabalhar mais, mas de custo de laboratório quase zero. Agora, se eu pegar a amostra de solo, cada amostra de solo é R$ 50 aqui no instituto, né? Então tem um custo envolvido aí. Então eu tenho que avaliar o que eu estou estudando, se eu tenho condição ou não de pegar essa variável mais densa ou mais ou menos densa. Outra estratégia que nós temos, muito comum, principalmente para quem trabalha com imagem de satélite, ou imagens de drone, ou imagem geral, é orientar suas amostragens em função da imagem de satélite. Eu gosto muito dessa abordagem, porque eu gosto de cruzar informações, eu gosto de
Quanto mais dados eu puder complementar minhas análises, mais eu consigo ter possibilidade de fazer relações e fazer compreensões mais profundas sobre o meu dado. Então aqui isso é um trabalho que eu desenvolvi lá na UFLA. Então minhas amostragens, né? Aqui eu peguei uma grade georreferenciada de um produtor que fez, né? Coletou as doenças nessa grade bem específica, só que essa grade não me atendia. Por quê? Porque ela não correlacionava com satélite. Então eu tinha esse pontinho aqui, por exemplo, que ficava entre 2 pixels. Eu não sabia se esse pontinho, essas minhas amostras georreferenciadas, se referia a esse pixel ou se referia ao pixel de cima. O que eu fiz? Eu descartei essa amostra, eu apenas considerei as amostras que estavam dentro do único pixel. Então aqui eu tive uma reconfiguração das minhas amostras em função dela coincidir com a minha imagem de satélite. Vou voltar aqui. Nessa área aqui, ó, isso aqui é uma área aqui dentro do instituto. Isso aqui é o café lá, o pessoal chama de João Miranda, né? Descendo ali na ET, na estação de tratamento de água. Nesse trecho aqui, ó, nesse trecho aqui nós temos algumas amostras, nós fizemos, estamos executando um trabalho aqui de TCC, tem outros trabalhos também que eu acho que eu vou desenvolver lá também. E aqui a gente pegou as nossas amostras, nosso conjunto amostral foi direcionado em função do centro do satélite. Então a gente sorteou os pontos, né? Esses pontos estavam no mínimo distante entre si de 10 metros, que corresponde ao pixel central da imagem do sentinel, que depois a gente vai correlacionar o que nós encontramos no campo, né? No caso nós estamos estudando a resistência à penetração do solo, a resistência à penetração da raiz, né? E tentando observar se existe relação da resistência à penetração com o desenvolvimento das plantas. Será que essa região aqui, que as plantas estão mais com menor produção, ou com menor desempenho, tem relação com a resistência à penetração? E será que o satélite é capaz de detectar essa sensibilidade? Então é isso que nós estamos estudando em um trabalho aqui também no Instituto, também utilizando esse critério de amostras direcionadas. E aqui, né, explicando melhor essa questão da minha amostragem, eu tenho que estudar essa variabilidade espacial, que às vezes ela pode chegar aqui no 400, às vezes ela nunca estabiliza, às vezes estabiliza aqui nos 600 metros, né? Então isso varia muito de dado, varia muito do conjunto amostral, varia muito do que é. Às vezes solo eu consigo ter um ponto mais espalhado que o outro. Às vezes eucalipto, às vezes o diâmetro lá da altura do peito das plantas não varia muito a cada, sei lá, 10 metros de espaço, entendeu? Então isso vai variar muito do que nós estamos estudando, o que nós estamos trabalhando, para que é minhas amostras, né? Mostra para quê. Então, quando eu chego no campo, deixa eu ajustar aqui também, porque não configurou direito. Quando eu vou a campo, muitas vezes eu não vou pegar diretamente o ponto que bateu no GPS. Então o GPS foi, obtive a minha coordenada geográfica, né? Eu fui no QGIS, selecionei a minha coordenada geográfica, coloquei no GPS, fui a campo caçar esse ponto georreferenciado e coletar alguma coisa no campo, né? Nesse caso aqui nós estávamos atrás de doença do café. Eu não vou exatamente aonde o GPS apontou, até porque eu estou vendo no QGIS, o animado de satélite, eu não sei se lá de fato vai cair exatamente em cima de uma planta. Nós procuramos ali, esse ponto do GPS é um ponto que nós chamamos de teórico, né? Ela nunca é um ponto exato, não é um ponto real que nós vamos pegar nosso dado. Então, quando eu chego no campo,
para o que nós fazemos para café, né? Eu até perguntei isso a uns professores também de floresta, e me parece que também é assim também para eucalipto. Eu não pego no caso, eu não peguei a doença de uma planta. Eu peguei, no caso, a planta da frente, né, do café. Eu peguei a planta da outra fileira, entre as duas fileiras, uma planta do lado, outra planta do lado. Então essas 5 plantas aqui, né, e a planta que eu mais próximo do GPS, essas 5 plantas aqui eu tirava a média e ela que representava o meu ponto de diferenciado. Nunca era a essa planta mais próxima. Por quê? Porque pode ser o acaso, pode ser que aquela planta ali por acaso é uma planta boa ou uma planta muito ruim, e isso pode ser um dado muito descompensado ao restante das minhas amostras. Então isso não pode ser quando eu vou pegar uma planta só que bateu no GPS. Se eu pegar uma planta que é fora da curva, que nós chamamos, né, outlier, ou uma planta completamente diferente do normal, ela vai comprometer os meus dados, porque vou forçar a minha interpolação a entender aquele dado e muitas vezes ele não vai compreender. Então é por isso que nós pegamos as plantas em volta e tentamos tirar algum valor. E às vezes nem é o valor médio. Por isso que é importante estudar a estatística básica, né? Nesse caso, nem é tão estatística experimental aqui, nós resgatamos muito dados da estatística clássica. Por quê? Se eu estou pegando as 5 plantas aqui em volta, né? Aí vamos supor que é uma planta de eucalipto que o DAP dela é muito maior do que os vizinhos. Será que a média das 5 plantas é representativa? Será que a mediana que não é mais representativa? Será que a maioria é mais representativo? Então isso também é muito variável. Você tem que pensar se aquela sua variável, a média é mais importante, ou a mediana é mais importante, ou a moda é mais representante. Quem representa esse ponto realmente das 5 plantas? É a média, a mediana ou a moda? Talvez é um caso de pensar em testar todo mundo, porque hoje em dia os processos que nós temos de criagem ou de modelagem são computacionais, então não me custa nada trocar um valorzinho aí e modelar novamente. Então e cada vez mais, né, nós temos maior capacidade computacional e maior facilidade em criar algoritmos, em criar programações para fazer isso de forma automática. Então a gente não partir mais para o simples, tentar complexar os nossos dados, tentar complexar nossas análises e tentar enxergar os nossos dados por diversos lados, né? Por diversos critérios, por diversas visões diferentes. Talvez seria uma forma melhor de representar, de estudar, né, o comportamento dos dados e até criar novas tecnologias, novas tendências, enfim, né? O avanço tecnológico depende muito desse olhar mais crítico e mais abrangente do meu dado, não ficar focando apenas na média, talvez a mediana, a moda, ou seja, resgatar dado lá de trás da estatística nessa hora aqui pode ser importante. Aliás, ela vai ser importante, né? Então aqui, né, tem esse critério que nós temos que levar em consideração na hora de fazer o meu conjunto amostral. Se eu for a campo e pegar muitos dados, eu vou ter mais trabalho. Mas o meu trabalho vai ser compensado, porque meu mapa final será um mapa muito mais fiel à realidade do que se eu for a campo pegar poucas amostras. Então, por exemplo, aqui eu peguei 5 plantas de café. Ao invés de pegar 5, eu vou pegar só 2. Vou pegar 3, né? Então isso vai impactar. Se eu pegar só 3 aqui, ó, é muito mais rápido. Mas talvez eu peguei exatamente as 3 piores plantas ou as 3 ruins e descaracterizar, né, as minhas amostras. Então, ele vai contaminar minhas amostras. É um dado que não está numa projeção normal ali, é um dado anormal dos meus dados.
um erro amostral que nós também chamamos. Então só que o que eu penso é o seguinte, gente, depende também do que vocês estão avaliando, né? Então, se for um dado muito difícil de pegar, cubagem de árvore, eu não vou derrubar 5 árvores, eu vou derrubar uma, né? Então, não tem como eu fazer esse dado ser mais ou menos criterioso, depende do custo do seu dado, do custo da sua variável. Diâmetro da planta, tranquilo pegar várias plantas, né? Uma cubagem já é complicado. Igual a amostra de solo, né? Também é complicado. Desse trabalho que nós fizemos aqui no Instituto foi também avaliando o grau de infestação de bicho mineiro nas plantas. Só basta você chegar na planta e olhar se tem ou não tem bicho mineiro. E fazer o cálculo da infestação, né? Eu não preciso pegar as folhas e levar para o laboratório para ver se tem bicho mineiro ou não. Então aí eu consigo fazer para mais plantas, né? Agora, se eu fosse pegar as plantas e fazer análise sei lá, nutricional, né? Das folhas, tem um custo envolvido aí eu pegaria menos planta. Tem tudo quanto ao número de amostra varia para que está fazendo os seus dados. Mas isso aqui que nós estamos fazendo é para interpolação, para fazer crigagem, né? Para chegar nesse mapinha aqui, né? Esse mapa de interpolação. Mas às vezes, o meu dado eu quero fazer, às vezes eu quero um dado que só representa a minha área. Às vezes o produtor rural não quer fazer interpolação, às vezes não cabe a isso, né? Às vezes não tem essa representatividade suficiente para isso, ou ele quer economizar dinheiro, né? Mas ele quer fazer uma amostragem diferenciada. Eu posso simplesmente pegar um talhão maior, né? Então pegar um único dado para um talhão maior, sei lá, 10 hectares eu pego uma amostra só. Só que eu não vou fazer interpolação, porque não vai dar. É tão distante um dado em relação ao outro, porque eu não vou ter mais como caracterizar a dependência espacial do meu dado. Estou mostrando a mão aqui, vocês não estão vendo a minha mão, né? Mas quando acontece isso, né? Quando eu tenho um dado, estou com uma área muito grande, eu não quero pegar várias subamostras já diferenciada, então eu posso adotar isso. Então aquele talhão que eu peguei minhas amostras, vai valer isso mesmo. Deu quanto de fertilidade do solo? É esse valor que vai ficar. Eu não vou interpolar. Então eu criei esse mapa aqui, né? Bem a grosso modo, né? Mas já tem pelo menos uma noção de espaço da variabilidade do meu dado. Não tem muito detalhe, mas eu tenho uma noção. Então esse aqui é adotado quando o cara não quer pegar muitas amostras já diferenciadas. E como é que eu vou definir minhas amostras, né? Em alguns casos, essas amostras podem ser em função da característica da sua lavoura, característica do local que você quer pegar as amostras. Então, por exemplo, aqui, né? Essa região aqui é muito declivosa, então aqui eu sei que a variabilidade do solo, por exemplo, é muito alta, né? Já aqui não, região mais plana, a variabilidade é menor. Aqui eu vou fazendo zigue-zague. Então aqui, né? Quanto mais eu estou conhecendo a minha área, eu posso definir critérios, né? Aqui eu vou pegar mais amostra, aqui eu vou pegar menos amostra. Nessa região eu pego, sei lá, cada meio hectare eu pego uma amostra. Nessa região aqui que é mais homogênea, eu vou pegar uma a cada 3 hectares. Então, quando o cara tem uma noção de visual de como sua terra ela é homogênea ou não, isso vai também melhorar a quantidade de dados que eu vou pegar na minha área. Então, né, muitas vezes o produtor rural ele tem noção, né? Ele sabe assim,
Aquela região de baixada ali o solo é ruim, aquela região ali não produz muita coisa. Ah, naquela área mais de cima ali é uma região boa, produz melhor. Então ele tem uma noção assim, visual da sua variabilidade espacial. Então ele sabe onde mais ou menos ali conhece, principalmente os pequenos produtores, ele sabe onde que eu tenho que pegar mais e menos amostra. Ele sabe mais ou menos ali, ó, ali o solo é mais ruim. Então ali você pega uma amostra dali, vê como é que tá ali. Ali o solo é melhor. Então se eu pegar uma amostra daquele solo lá de cima e misturar com o solo daqui de baixo, vai dar algo discrepante, né? Então, por exemplo, uma amostra daqui, ela é diferente da amostra daqui. Se eu misturar os dois, isso aqui vai dar uma confusão aqui. Você está falando que isso aqui tudo é a mesma coisa. Então, não é interessante isso. Talvez é interessante fazer uma amostra daqui, uma outra amostra daqui, e porque o tratamento dessa pedaço aqui é diferente desse. Então, entender como minha lavoura se comporta, eu posso também direcionar aonde que eu devo ou não devo pegar as amostras, aonde que eu posso pegar amostras mais densas e aonde que eu posso pegar as amostras mais espaçadas. E aí, né, depois que a gente... Isso é um critério de diferenciação, né, de estratificação, de fazer a amostragem por setores que eu conheço. Pode ser feito por olho mesmo, do produtor rural, ele bater o olho e entender quanto que o local é parecido ou não é parecido. Ou ele pode também, a gente pode partir por técnicas de fazer essa separação. Uma das técnicas, por exemplo, é a normalização pela média. Essa normalização pela média, eu vou pegar alguma variável já estudada. Normalmente, principalmente em agricultura de precisão, isso também pode ser aplicado também na área do, de eucalipto, que é o que? Quando está se colhendo, né, madeira, e eu acho que isso, na verdade, é até uma falha do setor de floresta, que é um setor muito tecnológico, principalmente na questão do maquinário, e às vezes um pouquinho a mais ali de investimento ali, essas empresas teriam um dado muito valioso na mão, que muitas vezes não tem, né? Por exemplo, até hoje eu não me conformo, apesar que as máquinas florestais têm GPS, o pessoal sabe onde que elas estão, se elas estão atuando ou não, né? Ele ter esse dado na mão de, olha, esse pedaço do meu talhão eu tinha X metro cúbico de madeira. Ah, aquele outro pedaço do talhão tinha outro X metro cúbico de madeira. Muitas vezes eles misturam madeira de um talhão do outro, não contabiliza o metro cúbico, né, que o trator tirou num ponto específico do GPS. Ele pega no final do trabalho do cara, né? Tá tirando X metro cúbico por hora, né? Média, né? Mas ele não calcula naquele momento ali, naquele ponto de GPS específico, naquele local específico, qual é o rendimento da máquina, quanto é não só o rendimento da máquina, quanto é o volume de madeira que ela está extraindo, porque aí eu vou ter uma variabilidade espacial determinada pela máquina, por exemplo, uma harvester da vida, e a harvester ela pega a madeira, ela corta, descasca e faz o traçamento da madeira. Até hoje também não me conformo porque que essa máquina ela não calcula o volume de madeira na hora que ela está fazendo esse descascamento aí, traçamento, porque se ela girou a madeira, ela sabe o diâmetro. Se ela traçou a madeira, ela sabe o tamanho dela, né? Então, nunca entendi porque é que eu ainda não calcular, não tenho um equipamento dentro de uma harvester que calcula esse volume de madeira na hora que está sendo colhido. Mas enfim, se tivesse com esse dado na mão, nós temos essa variabilidade espacial, né, das árvores, e eu consigo entender aonde está colhendo mais e colhendo menos. E aí eu vou ter um mapa de distribuição aonde a madeira rende mais e rende menos, já que todo mundo passou pelo mesmo tratamento, mesma adubação, mesma cultivar, foi plantada juntas. Por que que lá produziu mais e produziu menos? Se lá produziu menos, compensa eu investir
em adubação, investir em tratamento ali muito alto, sendo que eu sei que ela não vai produzir bem, porque eu, safra passada não produziu aquele ponto, aí eu vou gastar mais esforço no local que eu sei que produz mais. Então a gente é um conceito que nós tratamos, né, na agricultura de precisão, que nós chamamos de unidades de gestão diferenciadas. E uma das formas de determinar isso é pela normalização pela média. Eu contornei tudo para chegar nisso, né? Essa normalização pela média, o valor médio que eu tenho, né? Produziu 6 metros cúbicos de madeira. Só que naquele talhão inteiro ele produziu 6 metros cúbicos, mas aquele ponto atual produziu quanto? Está acima ou menor do que a média? Então eu vou ter um mapa especializado que eu não vou ter mais valor de produção, eu vou ter o valor de se lá produziu mais ou menos que a média geral e eu posso comparar isso com outros dados. Então a normalização serve para isso. E outra coisa também que nós podemos utilizar, né? A coisa que a gente vimos lá atrás, no início da matéria, né? De geoprocessamento, que é a análise de cluster. Então, essa análise de cluster ela é bem interessante, que ela... Estou falando já há quase 50 minutos. Essa análise de cluster ela é interessante porque eu posso trabalhar, trazer vários dados sobre a distribuição espacial do meu talhão e entender se existem locais semelhantes entre si. Se os locais são semelhantes, por que eles são semelhantes? Se eles são semelhantes, será que lá eu vou ter que ter uma representatividade de fazer uma amostra lá? Entendeu? Então, por exemplo, se eu for um talhão florestal, se eu fazer uma análise de cluster dentro do meu talhão florestal, eu sei os locais que são homogêneos e não são homogêneos. Então, eu sei dizer, a gente consegue trabalhar e falar assim, ó, aqui tem que ter uma parcela e naquela ponta lá tem que ter outra parcela, porque aquela ponta ela é diferente da ponta de cá. Os eucaliptos daquela ponta eles são diferentes, então tem que ter uma parcela lá para fazer inventário também, para representar a minha área inteira. Então, as análises de cluster, eu posso trazer dados em geral e ele vai conseguir, né, agrupar e dizer que quais são os locais parecidos ou são diferentes. E é ali que eu vou trazer, e é ali que eu vou trazer também, traçar também as minhas amostras naqueles locais. É muito fácil enxergar, né, a análise de cluster aqui em duas dimensões, né, x e y, né. Aqui definiu 4 clusters. Aqui uma visão 3D, né, da distribuição, né. Só que a gente pode trabalhar isso aí em n dimensões. E essa n dimensões pode ser em função de imagem de satélite, pode ser em função de dados interpolados. Então, será que o solos, né, fertilidade do solo junto com a imagem de satélite, eu posso criar essas zonas de parecidas e diferentes? E essas regiões são parecidas, ela merece ser tratada de formas diferenciadas, né? Que nós estamos trabalhando aqui já com a agricultura de precisão, porque nós estamos já direcionando aonde que serão minhas amostras e qual será o tratamento dessas regiões, se eu conseguir identificar se elas são de fato diferentes ou não. Se elas são diferentes, ela precisa de uma representatividade, né? Então eu preciso coletar a amostra nela. Se elas são iguais, talvez eu precise pegar menos amostra em regiões iguais. Então eu tenho aqui, né, imagens de satélite, né? Eu gosto sempre de frisar as imagens de satélite porque ela tem um potencial muito grande em relação às outras tecnologias em geral, até em relação a drone, porque a imagem de satélite eu consigo dado no tempo. Drone eu não consigo dado no tempo. Drone eu tenho que toda vez tenho que ir lá na propriedade rural, fazer uma análise, fazer um sobrevoo, juntar meus dados, normalizar esses dados, que muitas vezes não estão normalizados no tempo, só que as imagens satélites estão. Então eu consigo acompanhar o perfil, o crescimento das árvores, se aquilo lá está normal, não está normal, o que está acontecendo no tempo, né? E fazer minhas zonas também em função das minhas imagens no tempo, né? Então tem aqui o espaço e aqui eu tenho o tempo, né? X, Y e o tempo como Z. E aqui os dados interpolados para criar
essas zonas de manejo. Zonas de manejo que também serão zonas aonde que eu vou ter uma amostragem diferenciada. Agora trocando aqui de assunto, gente, isso aqui não tem muito a ver com a amostragem a princípio, mas eu achei esse tema importante vocês conhecerem também na área de geoprocessamento, que é essa área de geosserviços. Então a gente estava falando até agora, né, de amostragem, como fazer a amostragem, critério para fazer a amostragem, né? Então essa amostragem tem que ser uma amostragem representativa, né? Que aborde toda a minha área possível. E se eu não conseguir abordar todas as áreas, que sejam pelo menos as áreas semelhantes, e encontrar essas áreas semelhantes serão por critério, né? Ou o produtor rural já direciona onde que as áreas são semelhantes, ou eu faço algumas análises como análise de cluster. Eu tenho que levar em consideração que minhas amostragens georreferenciadas, se ela vai ter ou não vai ter dependência espacial. Então eu tenho que estudar isso antes sobre o que é a minha variável, se ela tem ou não tem dependência espacial. Tá. Então, para criar essas unidades diferenciadas, muitas vezes eu vou ter que ter um dado de chamado satélite, vou ter que ter um dado de solos, né? Vou ter que ter muitos dados para me entender se minha área é homogênea ou não é homogênea e como é que eu vou distribuir as minhas amostras. Mas existe o geosserviço. Esse geosserviço tem muitos dados nesse geosserviço extremamente interessante. O que é geosserviço? São órgãos, muitas vezes do governo, ou são serviços geográficos de geoprocessamento que estão disponíveis na web, que a gente consegue acessar por meio de um domínio que nós chamamos de domínio geoespacial, ou nós também chamamos de geoprocessamento online, né? Enfim, eu consigo buscar esses dados de forma online. Então, às vezes, vocês vão encontrar alguns sites, por exemplo, o IDE, o Cisema, né? Ou tem o tipo ZEE, tem alguns serviços, principalmente sites que divulgam dados de geoprocessamento online. O que está oferecendo, na verdade, é um geosserviço da web que o site está utilizando dele. Então, o QGIS faz leitura desses dados. Muitos desses dados não estão abertos em plataformas, a gente consegue acessar por meio dos geosserviços. Então, tem muito dado bacana que vocês podem trabalhar. Então, dá para, por exemplo, cruzar dados e gerar novas informações que muitas vezes a empresa nem conhece que você consegue fazer isso. Esses dias mesmo eu descobri uns dados do geosserviço lá que eu nem sabia que existia. Eu dei uma olhada lá, eu vi que tinha esses dados lá, fiquei surpreso, até falei com o Matheus que a gente poderia incluir esses dados na nossa pesquisa. Então, cada vez mais vai vindo esses geosserviços, novos produtos, novas coisas, que está disponível nessa plataforma do GeoServer, né? O GeoServer é uma plataforma de como que eu vou divulgar o meu dado geoespacial na web, disponibilizar na web. E aqui nós vamos ter 3 módulos de geosserviço. Estou falando desses geosserviço porque, por exemplo, nós temos o dado geosserviço muito legal que é dado do solo. Tem dados de tipo de solo, não, tem dados de se o solo tem matéria orgânica, teor de matéria orgânica, teor de carbono no solo. Para quem quer fazer trabalho de relacionar essa questão de como é que o pessoal fala, acúmulo, crédito de carbono, né? Acúmulo de crédito de carbono, tem esses dados lá para poder fazer relações. Tem dados, muitos dados bacanas que estão no Zeo Serviço. Então aqui só para vocês entenderem, né? Eu vou ter o dado WMS, WFS e WCS.
O serviço WMS permite consultar dados, visualizar mapas sem possibilidade de download, só para consulta. O WFS é para fins vetoriais e o WCS para fins matriciais, mas nesses dois casos ele permite o download. Então somente a gente tem que entender que existe o WMS, mas se eu quiser trabalhar, ou vai ser WFS ou WCS, que é o que mais importa para trabalhar. Vou pular aqui. Então, grande parte desses dados estão nos geosserviços do INDE, né? Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então lá está catalogado toda grande parte dos dados geoespaciais de geosserviço. Então eu vou ter, por exemplo, o nacional, né, que é o Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Tem os dados a nível estadual, o IDS-ZEMA, o IDE, né, do Rio Grande do Sul. Tem uma base de dados lá do São Paulo fantástica, que tem dados de rua, um lote, não sei o que, muitos dados bacanas, mas só para São Paulo. Tem o IDE BHGEL, né, também, né? Então tem esses... tem o institucional, esse IDE da Embrapa, gente, ele é fantástico. Esse IDE da Embrapa tem dados de solo, teor de matéria orgânica, teor de silt e argila, em várias profundidades do solo, a 90 metros de resolução. Cada 90 metros um dado. Eu não sei como é que se é verdadeiro, se cruza, se não cruza. Bem, mas se esse dado estiver correto, ele é fabuloso, ele é fantástico. Eu acho que é uma estimativa, sabe? É impossível fazer uma precisão dessa para o Brasil inteiro. Mas está disponível esse tipo de informação ao nosso alcance e a partir dele poder fazer várias e várias outras interpretações, né? Por exemplo, eu vou trabalhar, pensando no serviço em geral, né? Eu vou trabalhar numa empresa que muitas vezes a Cenibra, né? A Cenibra nem faz isso, estou dando que ideia para a Cenibra aqui. Se elas quiserem, contrata a gente que a gente faz isso. Que é o quê? Ela vai arrendar a terra, né? Não é arrendamento, fazer fomento que chama, né? Ela vai fazer um fomento com a propriedade rural. Será que lá é apto para a produção de eucalipto? E se eu conseguir mapear todas as propriedades rurais que são mais propícias ou não para a produção de eucalipto e já mandar isso para a Cenibra? E se eu tiver esse mapa e mandar para uma empresa de financiamento e vai financiar ou não vai liberar a crédito para o cara plantar eucalipto em função desses mapas? Ou em geral, né, uma empresa vai comprar a propriedade rural, vai arrendar em função desses mapas. Então, com esses dados da Embrapa, eu tenho dados solos, nossa, eu consigo, dá para fazer uns mapas disso. Além disso, eu posso cruzar esses mapas de solo. Então, se eu souber porção de matéria silt, argila e tudo mais da minha região, na hora que eu fazer uma amostragem georreferenciada de campo, eu pego esse dado e eu já vou saber mais ou menos onde o solo é igual ali, ó, e fazer uma amostragem georreferenciada, diferenciada, né, aonde eu vou pegar mais ou menos amostras em função da condição do solo. Fora outros dados que tem lá nesse sistema de geosserviço, que a gente só consegue esse dado no geosserviço. Mesmo que você for lá no site da Embrapa, lá, você não vai achar esse dado. É por isso que eu estou trazendo esses geosserviços para vocês, porque é uma fonte de dados muito boa, né? Fico pensando que para fazer trabalho científico aí, 2 cliquezinhos aí salva alguma coisa. Usando geosserviço ainda, muito tranquilo. Então, né? Encerrando aqui para dar exatamente 1 hora de vídeo, tem 30 segundos. Então, na próxima aula vou gravar também, e essa próxima aula nós vamos trabalhar com determinação de pontos georreferenciados no QGIS, buscar dados no geosserviço
e nós vamos também fazer análise de clusters também. Eu vou gravar essa aula também e vou disponibilizar para vocês para essa semana, tudo bem? Então eu vou lançar esse vídeo aqui para vocês, já vou lançar o link. Uma boa noite para vocês, até mais.